Shalom, meus queridos, a graça e a paz do Senhor. Hoje a palavra para nós, a reflexão do dia para nós está em Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao 13, que fala sobre recuperação, sobre cura, sobre libertação, sobre preparação. E a mensagem está falando sobre a vocação de Mateus. E aí Jesus, com sua infinita sabedoria, explica por que que ele veio, por que que ele estava no meio dos pecadores, por que que ele estava comendo, sentado ali com os pecadores, porque muitas das vezes a sociedade tem uma tendência a se afastar de pessoas que não estão andando por caminhos corretos. E muitas vezes essas pessoas não são pessoas que estão perdidas, são pessoas que precisam de apoio, que precisam de ajuda, né? São os pecadores, são os doentes. E todos nós, em algum momento, estamos, né, doentes, somos pecadores e precisamos de Cristo Jesus em nossa vida. Olha o que diz a passagem para nós. A vocação de Mateus. E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e seguiu. E acontecendo que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isto serve para nós nos dias de hoje, que Jesus veio para que nós pudéssemos ter cura, liberdade, para que nós pudéssemos ter o arrependimento genuíno, consagrado em nossos corações e seguirmos a palavra, seguirmos a Jesus Cristo, a doutrina, para que a gente tenha a nossa salvação eterna, porque o nosso pecado, o nosso perdão já foi concedido quando Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós. Então, já fomos livres e libertos do inferno, quando Jesus se entregou naquela cruz para que nós pudéssemos ter o direito de vida, de salvação eterna. Porém, a gente precisa seguir a palavra, seguir o mandamento, entender genuinamente a vontade de Cristo Jesus para com nós, que é sermos cada dia pessoas melhores dentro de nossos corações, promovendo a paz, o amor, a harmonia e nunca se esquecer de seguir a palavra, de seguir o mandamento de Jesus Cristo, fazendo comunhão com os irmãos, com a igreja, oração. A oração é muito importante, é chave para que a gente mantenha-se firme perante a palavra. E quando a gente fica sempre com a palavra em dias, lendo, buscando, clamando, pedindo, orando, a gente vai compreendendo que cada vez mais é preciso, é necessário abrir mão das nossas vontades carnais e fazer a vontade de Deus, a vontade da palavra. E Jesus e Deus é tão maravilhoso que quando eu deixo de fazer a minha vontade e faço a vontade de Jesus, a minha vida se torna melhor, muito melhor, porque a vontade de Jesus é boa e perfeita. Nós não sabemos o que queremos. Muitas vezes a gente segue a nossa intuição carnal e a carne muitas vezes ela quer só cometer pecado, as coisas mundanas da vida. Então é muito importante que a gente mantenha o foco da palavra, a leitura, oração e comunhão com Deus, para que a gente entenda o quão grande e bondoso e maravilhoso é o nosso Senhor Jesus Cristo. E você pode me dizer que não sabe ler a Bíblia, que não gosta de ler a Bíblia, que não entende da Bíblia. Mas quando você decide ler a Bíblia e buscar a palavra, quem te capacita é o Espírito Santo. Quem nos capacita é o Espírito Santo. Então leia a Bíblia e busque a compreensão e oração, que o Espírito Santo do Senhor irá lhe capacitar e você se tornará um pregador, um evangelizador, alguém que leve a palavra de Cristo Jesus
aos necessitados, aqueles que precisam. Amém?